Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Amém, irmãos? Pode se assentar? Já oramos e o nosso desejo é esse: que Deus fale conosco, tenha misericórdia de nós e possa trazer edificação para a sua igreja. Para mim, sempre um prazer, uma alegria estar junto com os irmãos, e às vezes nos sobra nos é incumbida essa responsabilidade, esse sagrado encargo de ser o portador da palavra aqui nessa noite, e sempre uma grande responsabilidade, né? A gente fica meio nervoso, ainda mais perto do mestre Cleilson aí. Mas a nossa preocupação maior é com o Mestre Jesus, né? É o Senhor da igreja, é o Senhor da palavra. E a gente tem que tratá-la com fidelidade, com zelo, com responsabilidade. E meu desejo é esse: que a igreja de Jesus Cristo seja edificada aqui nessa noite. Ali na igreja Missionário Volta de Cristo, na Vitória Régia, nós estamos refletindo aos domingos a partir do o Evangelho de Marcos, né? Não chegamos ainda no capítulo 5, estamos no 3 ainda, mas eu preferi falar na perspectiva de Marcos aqui, porque já estou um pouco mais inteirado, né? Embora essa leitura ela se encontre também em Mateus e em Lucas. O propósito da reflexão dessa noite é falar a respeito da confiança, da esperança, da fé. O nome tem vários codinomes aí. O Euclides falou a respeito da fé. A gente cantou no primeiro louvor aqui, sem ser a canção da harpa, a respeito da confiança no Deus que prevalece, que seus planos estão além de qualquer interferência humana, cósmica ou angelical. Ele é soberano, Ele é o Senhor de tudo. Agora, como viver quando a gente tem esperança e essa esperança é atacada pela desesperança ou pela falta dessa esperança em algum momento? Talvez acontecimentos que vão nos pegando de surpresa, sem agendamento, e de repente nós que estamos cheios de confiança, de esperança, de ânimo, somos lançados a um desânimo, a uma falta de confiança, né, de esperança. Como a gente prevalece apesar desses acontecimentos? Eu creio que essa história da vida de Jairo, onde Cristo ele manifesta a sua graça, o seu poder, a sua cura, trazendo assim sobre os seus discípulos mais confiança, mais esperança, ensinando a respeito disso, creio que ela também pode nos ensinar hoje. Nós não cremos em um Deus que ele é temporário. O Deus da Bíblia é um, nosso Deus é outro. Nós cremos no Deus que antes de que tudo já existia, ele já era Deus, sempre foi, não tem começo nem fim, ele é Deus. Deus de ontem, de hoje, eternamente. E o nosso Senhor Jesus Cristo é o autor da nossa fé. Ele é a razão da nossa esperança. Por isso que não há melhor mestre, melhor professor para nos ensinar a respeito disso do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Uma história conhecida. Creio que você já leu isso na Bíblia, já ouviu alguém pregando. Então, pode ser que alguém ache bem assim: o presbítero Wesley vai chover no molhado, dizer o que já sei. Bom, irmãos, às vezes a gente corre esse risco de dizer o que você já sabe. Eu não tenho aqui nenhuma pretensão também de trazer nada novo, de uma novidade, a última revelação da teologia para as nossas vidas. O desejo é que Deus possa trazer mais convicção ao seu coração, esperança, fé, que você seja renovado, edificado nessa noite. Meu desejo é esse. E eu creio que isso vai se concretizar por meio da graça de Cristo Jesus. Ele é o maior interessado nisso, né? Aliás, a Bíblia está aí para isso, né? Nós
não enjoamos da Bíblia, chegamos no momento e falamos, vamos trocar agora, começar a pregar, pegar a harpa e começar a pregar a partir da harpa cristã. Não, a gente continua pregando a Bíblia desde sempre, e será assim. A palavra de Deus é a única que é eficaz para nos trazer consolo, edificação, direção. Então nós queremos o poder dela, e nossa oração, nossa súplica a Deus é para que Ele continue falando conosco, como sempre tem falado. O texto começa dizendo a respeito desse homem chamado Jairo. Diz qual era a sua identificação, né? Ele é um chefe da sinagoga, ele é um dos principais da sinagoga, um dirigente da sinagoga talvez, e que tinha várias atribuições, além de ser responsável ali pela manutenção do templo, da sinagoga. Também ele era responsável pelo andamento do serviço, a escolha das leituras da Torá que era feito na sinagoga. Um homem importantíssimo, uma referência na sua cidade ali, na vizinhança, no bairro. As pessoas conheciam muito bem Jairo, um homem importante. Alguém que era tido como um dos caras que estavam no alto escalão aí, levando em conta que a religião era, talvez ali, um dos sistemas mais importantes. Né? Falo esse sistema porque, para muitos, a religião ainda continua sendo um sistema de se dar bem na vida, de ganhar dinheiro, de se colocar, né, como o maioral, importante, como referência, como aquele que influencia outras pessoas, diferente da religião de Cristo, que tem um propósito, né, de sempre apontar para Cristo e mostrar aquele que é capaz de religar o homem a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Jairo é esse homem destacado, conhecido, cara, chefe da sinagoga. O Jairo é como qualquer outro homem, tem problemas, ele tem família, e quem tem família não está livre de problemas. Se você tem uma família, você sabe muito bem disso. Quantos aqui já não passamos por tantas adversidades em nossa família? Às vezes questões financeiras, né? Às vezes questões de relacionamento, mas também questões de saúde. Né? Quantas vezes a gente é acometido por algum mal, ou alguém da nossa família é acometido por alguma doença, algum mal-estar, algum problema de saúde, e isso também causa um certo transtorno, uma preocupação. É o caso do Jairo. Esse chefe da sinagoga, ele está com um problema grandiosíssimo, ele está extremamente preocupado, angustiado, perplexo, porque a forma como ele chega até Jesus é diferente da maioria das pessoas na sua posição chegaria. Lembrando quem é esse homem e a forma como ele chega a Jesus, a gente não consegue ver compatibilidade. Pois esse é o chefe da sinagoga, é o cara responsável lá, o cara conhecido. Esse é o seu Jairo, o doutor Jairo aí. Não, o Jairo, ele perde toda essa compostura diante do mal que lhe acomete. A preocupação com a sua filha, uma filha de 12 anos. Diz o texto que era filha única. A gente pegar leituras paralelas, a gente vai entender que era a única filha que Jairo tem. Que tinha, né? Perdão, já foi, aconteceu. Jairo só tinha essa filhinha, 12 aninhos. Eu não tenho uma filhinha ainda, mas eu acho que quando eu tiver, eu vou ser bem babão, né? Vou brincar muito, cuidar muito. E quando acontecer algum machucadinho com ela, eu já vou ficar desesperado. Agora imagine Jairo estando com a sua filha à beira da morte. A menina não estava com uma dor de cabeça, a menina não havia machucado e cortado o pé, não havia caído e quebrado o braço, coisas que já deixaria a gente preocupado. Quem é mãe, né? Quem é avô, sabe muito bem o que é isso, né? Quem é tio e cuida de crianças, sabe como isso traz para a gente transtorno, traz para nós preocupações. Jairo, ele está com a sua filha diante da morte. O texto de Marcos diz: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos. Mas antes disso, o texto diz que quando Jairo viu a Jesus, prostrou-se aos seus pés e de forma insistente lhe suplicou, isso que eu acabei de ler: vem, a minha filhinha está à morte, impõe sobre elas as suas mãos para que ela
seja salva ou seja curada, em outra tradução. E por isso que a gente não vê essa compatibilidade. Alguém descer do seu degrau de posição, de estatura posicional diante da sociedade, para então clamar por esse rabi forasteiro, esse mestre que não é de forma legalmente conhecido pelos demais, mestre da sua época. E Jairo não está nem aí para isso. Levando em conta aqui, isso que eu estou dizendo, irmãos, se a gente pegar um pouco o texto de Marcos, lá no capítulo 13, onde a forma com que os fariseus estavam dispostos a se opor a Jesus, isso é crescente desde o início do mistério de Jesus, mas no capítulo 3, aliás, no capítulo 3, na primeira parte, diz que Jesus estava ali curando uma... Deixa eu só ver se é curando mesmo, que já me esqueci. Assim, aquele homem da mão ressequida, né? Jesus faz aquela cura, e ele cura no dia de sábado, que era extremamente algo inaceitável para os fariseus. E o texto ali, aquela parte termina dizendo, e os fariseus se ajuntaram aos herodianos, ou tramando juntamente com os herodianos, como é que tiraria a vida de Jesus. O Jairo faz parte desse sistema que quer tirar a vida de Jesus. Só que o Jairo está com alguém que a vida está prestes a ser tirada pela enfermidade. Então, para ele, não importa quem ele é nesse momento, não importa o escalão que ele esteja inserido, não importa quem é que ele vai se reportar depois para explicar que papelão é esse, Jairo, você se jogando e se lançando, se humilhando para esse tal mestre Jesus aí, ele não se importa com isso. Creio que para nós também isso é bem entendido. Quantos de nós, em certos momentos em nossa vida, na nossa jornada, já fizemos coisas que extremamente difíceis para nós, que nós não faríamos em situações normais da vida, se tudo estivesse nos trilhos, correndo naturalmente. Mas há momentos em que nós ficamos tão angustiados, tão desesperados, que não resta outra postura a não ser perder a compostura e fazer o que nós não estamos acostumados a fazer, a suplicar para a gente que a gente não costumaria fazer, a tomar decisões. Esse é o Jairo. Ele sabe que a única solução para ele é Jesus. Ele não vai atrás de alguém da sinagoga, ele não vai para algum conhecido, para algum amigo, ele não procura ninguém. Ele sabe que a única solução para restabelecer a saúde da sua filha é Jesus, porque ele conhece quem é Jesus. Ele ouviu acerca de Jesus. Jesus já estava com o seu ministério em andamento. Havia curas que ele havia operado, pessoas com demônios que ele havia libertado. Jesus já estava com o seu poder operante. Jairo, sabendo dessa fama, sabendo desse poder, sabia que Jesus era incapaz de fazer o que ele precisava para sua filha. Por isso que ele não estava nem aí com a posição que ele ocupava naquele momento. Ele sabia que somente se humilhando e demonstrando a sua intensa necessidade é que ele poderia talvez ter isso aí no seu pedido diante de Jesus. A gente faz uma pausa por aqui e talvez uma aplicação para nós. Será que não é assim também em nossa caminhada? Quantas vezes a gente precisa de alguma coisa da parte de Deus, mas nem sempre a nossa postura é como do Jairo. A gente insiste em manter a nossa posição. A gente insiste a ficarmos naquela postura que a gente sempre teve. Quando, na verdade, nós devemos olhar para isso aqui e dizer, está aqui uma verdadeira postura de alguém que entende que Jesus é poderoso para mudar a nossa vida e atender às nossas necessidades e trabalhar naquilo que nós precisamos. Somente através de uma postura de alguém que se humilha, que se curva, que se debruça, que se joga aos pés de Jesus, é que é possível então Jesus operar em nossas vidas. Do contrário, a gente ainda custará um tempo aí esperando que as coisas melhorem e nunca vão melhorar. Enquanto a gente achar que nós temos condições, com a nossa capacidade, com o nosso potencial, com a nossa graduação, com a nossa posição, resolver as coisas, nós não daremos espaço para Jesus trabalhar em nossas vidas. Quem sabe hoje, você ouvindo isso, se lembrou de algum momento em que você
tinha tudo para depositar toda a esperança em Jesus e recorrer a Jesus, mas você preferiu tentar fazer de outra forma, procurar outra pessoa e deixou Jesus para outra opção. Quem sabe a última opção. Geralmente é assim que as pessoas fazem em relação à sua fé. Quando nada dá certo, vão a Jesus na tentativa de quem sabe com Jesus agora dá certo. Já ele não tem essa postura. Ele não diz, quem sabe Jesus vai fazer alguma coisa. Já que eu tentei de tudo. Ele não é como uma mulher que vai aparecer na história dizendo o texto que ela já havia gastado tudo que tinha para de alguma forma sarar a sua hemorragia e não havia tido êxito. Já ele não tentou nenhum procedimento. Ele procurou a pessoa certa, da forma certa, entendendo que ele sim era capaz de curar a sua filha. Talvez hoje você não tenha alguém com problema de saúde, alguém que está à beira da morte na sua casa. Talvez não seja esse problema, então não quero que você fixe a sua mente nessa figura, nessa imagem. Quero que você entenda aqui a questão, a essência do que é ensinado. Talvez você veio aqui nessa noite buscando uma ação da parte de Jesus em uma determinada área da sua vida, que você sabe que há necessidade de mudança. Você anseia pelo toque dele, pela transformação, pela ação dele, pela palavra dele. Você entende que somente ele pode mudar a sua vida e você crê que ele de fato fará isso. Assim é o Jairo, ele entende isso, desenha isso na sua mente, está com essa esperança, ele já imagina como é que a coisa vai acontecer. E aqui está as nossas vidas também, desenhamos as nossas vidas, imaginamos como é que será. Eu vou até Jesus, Jesus vai fazer isso, vai dar tudo certinho e no final seremos felizes para sempre. Jairo tem isso em mente, ainda mais quando o texto diz, foi Jesus com ele. Olha, se Jesus vai, o meu barco, tudo vai bem, a gente canta, e Jesus está comigo, então está tudo certo. Só que no decorrer do caminho, aparece na cena uma pessoa que Jairo não tinha imaginado no filme da sua vida, na sua história, naquilo que ele havia colocado no seu roteiro. Aparece uma mulher. Primeiramente, aparece uma grande multidão comprimindo Jesus ali, apertando Jesus, empurrando. E de repente, no meio da história, se você tiver com a Bíblia aberta, no capítulo ainda 5, versículo 25, diz que uma certa mulher que havia 12 anos, que estava sofrendo de uma hemorragia. 12 anos é a filha que Jairo tem. Quando a filha de Jairo nasceu, essa mulher passou a ter esse problema. E ela está há 12 anos com esse problema. Diz o texto que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos durante toda a sua vida. Possivelmente alguém que tinha dinheiro, alguém que tinha recursos. Mas a história mostra que nem sempre os recursos que nós temos é suficiente para mudar a nossa vida, para resolver os nossos problemas. Nem sempre os recursos darão conta da nossa demanda, da nossa precisão. Essa mulher sofrendo há 12 anos, procurando os melhores médicos, gastando tudo que ela tinha, não conseguiu resolver o seu problema. O que aconteceu com aquela mulher? Além de ter esse problema e talvez já não ter tanto dinheiro, ela tinha que conviver com o preconceito da sociedade. Na verdade, era assim que as pessoas eram tratadas quando tinham algum tipo de enfermidade, ainda mais nesse aspecto, uma hemorragia. Era tido como alguém imundo, não poderia passar entre dois judeus, porque poderia contaminar as pessoas. Agora imagine essa mulher vivendo dessa forma, isolada da sociedade, sem ter acesso a alguns lugares, tendo que ser privada de tantas coisas. De repente, ela também ouve a respeito de Jesus. E ela não quer saber se Jesus está indo para a casa do Jairo ou não, se a filha de Jairo está morrendo ou não. Ela quer saber que há 12 anos ela convive com isso e que ela tem uma oportunidade de ter a sua vida sendo modificada. Qual que é a ação dessa mulher? O que é que você faria diante disso? Você continuaria com a sua enfermidade ou você daria um jeito de tocar em Jesus e dizer, eu vou tocar, porque se eu tocar eu vou ser curado? Foi isso que ela fez. Ela vai e toca em Jesus. E diz o texto que logo lhe estancou a hemorragia, versículo 29, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, vendo aquela multidão, mas sente um toque diferente, alguém que o toca com fé. Não era alguém que apertava Jesus, não é alguém que estava esbarrando em Jesus, é alguém que toca em Jesus na intenção, na expectativa de ser abençoado por Jesus. Então, Jesus pergunta para as pessoas à sua volta, os seus discípulos, então, houve a pergunta dele dizendo, quem é que me tocou?
E aí, claro, né? Jesus, você está ficando doido. Como é que a gente vai saber quem é que te tocou? Olha o tanto de gente à nossa volta. Como é que nós vamos saber quem? Todo mundo te tocando aqui. Não tem, né? Todo mundo. É mais fácil perguntar quem é que não te tocou aqui. Está todo mundo te tocando. Não, alguém tocou diferente. E ele vai... quando a gente pega os outros textos, especialmente de Lucas, dá a ideia que Jesus ele está falando diretamente, olhando para a mulher. Quem é que me tocou? A ideia é como se Jesus soubesse, lógico, ele sabe, né? Mas ele quer ensinar algo para aquela multidão. Aliás, ele quer ampliar a sua cura e o seu poder na vida daquela pessoa. Porque lembra que eu disse que ela estava desprivilegiada, ela estava restrita, né, a algumas esferas da sociedade por causa da sua enfermidade. E agora, quando Jesus pergunta quem me tocou, olhando para aquela mulher, e ela diz, vendo que não poderia, o texto diz, vendo que ela não poderia passar despercebida, né, oculta, sem que as pessoas notassem ali. E é outra coisa que não faz muito sentido, né? Uma multidão, como é que alguém não pode passar despercebido? Mas, por essa perspectiva que eu digo, né, em relação ao que Lucas escreve, Jesus olhando e talvez ela sabendo que não poderia passar despercebida, porque ela viu o olhar de Jesus dizendo, foi você, né? Meio que quase dizendo, né? Mas aí ela se dá um passo diante disso, fui eu que toquei, e explica a situação ali. Jesus então diz, vai, que a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mostrando que Jesus é poderoso para curar aquilo que é essencial para as nossas vidas, mas nem sempre o essencial é o que a gente imagina como essencial. Porque para qualquer um que era essencial era a cura daquela mulher. Mas talvez para ela o essencial seria ser devolvida ao convívio da própria sociedade. Quantas pessoas marginalizadas por tantas situações que viveu no passado, e de repente buscam, não é a cura de um determinado problema da sua vida, não é a resolução disso, mas buscam ser aceitos novamente, a serem dignos de confiança outra vez, coisa que muitas vezes a nossa sociedade é difícil de aceitar, mas Jesus não, Jesus ele vai e restabelece a vida dessa mulher diante da sociedade, mostrando que é uma mulher de fé e que a fé dela trouxe cura e salvação para a vida dela. Agora imagine a nossa história que nós estamos dizendo, que era o tal do Jairo. Jairo está sabendo que a sua filha está à beira-morte. E acontece tudo isso, essa conversa para lá e para cá. Jairo deve estar já preocupado, ansioso, angustiado. Diz, quando é que a gente vai para a minha casa mesmo, Jesus? Porque a minha filha está lá, está doente, está quase morrendo. O texto não diz isso, mas talvez é o que se passaria na mente de qualquer um de nós. Imagine você ter desenhado a sua história. Lembra que eu falei do filme, da sua vida? Você tem um problema, um dilema, uma angústia, você coloca isso diante de Jesus, e aí você vai ter Jesus, e Jesus ouve você, e você fala, está dando tudo certo. Mas de repente o está dando certo é interrompido por alguma outra história, por algum outro momento que a gente não esperava, por algum outro ato que a gente sequer imaginava. E de repente a gente é propenso a perder a esperança diante daquilo que nós estamos buscando. Quando o texto diz que Jesus fala para aquela mulher, tua fé te salvou, vai em paz e fique livre do teu mal, falava ainda, versículo 35, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Tua filha já morreu. Por que você incomoda o mestre? Quantas vezes não é essa a nossa história? Não é essa a nossa história. A gente está com um problema que parece ser um problema razoável, a gente vai dar conta. Angustiante, mas a gente consegue, talvez, com a graça de Deus, resolver. Vamos invocar o Senhor, vamos clamar a Deus, levar para a igreja orar, chamar o pastor lá em casa. E aí a gente começa a ter esperança, porque a gente vê algumas ações acontecendo, parece que vai dar certo. E aquele negócio vai nos alimentando. E aí, como eu disse, acontecem outras coisas que a gente não esperava, que não estava no roteiro, no script que a gente estabeleceu, desenhou. E aí a gente é cheio de fé, mas de repente a notícia que nos é trazida derruba a gente, desmorona a gente, dizendo, olha,
Não precisa mais incomodar o mestre, não. A tua filha já morreu. E como é que fica a nossa esperança? Não fica, a gente já não tem mais esperança. Porque a gente acha que Jesus ele tem algum poder em certos momentos. Algum poder porque a gente acha que o poder dele dá para curar enfermo, mas ressuscitar morto, aí não, aí já é demais. Talvez o Jairo é um desses, que diz, olha, estava doente, tinha esperança. Morreu, agora acabou a esperança. Mas para nós que conhecemos aquele que venceu a morte, a gente sabe que até mesmo diante da morte há esperança. A gente não segue esse provérbio humanista, esse provérbio humano, que o pessoal fala até de bom coração, né? Que enquanto a vida há esperança, não, para o crente até mesmo diante da morte há esperança. É isso que o texto mostra para nós. Jesus diz, olha, não dê ouvido a isso, crê somente, não temas. Crê somente, ela vai ser salva, vai ser curada. Agora, deixa eu só fazer uma pausa antes de a gente ir para o final. Quantas vezes, quando isso acontece em nossa vida, a gente tem posturas que podem ser diversas. Primeiramente, o fato da gente achar que se aquela mulher não tivesse aparecido na história, quem sabe daria tempo de Jesus chegar lá e a menina não teria morrido. Às vezes a gente faz isso na nossa trajetória. A gente fala, não, mas se fulano não tivesse aparecido, se aquele negócio não tivesse acontecido, se aquilo tivesse dado certo, talvez eu não estaria fazendo isso aqui agora. Eu não estaria passando por esse problema hoje. Esse negócio não teria acontecido. A gente começa então a estabelecer que se alguém, alguma coisa tivesse acontecido diferentemente, ou tivesse acontecido conforme a gente estabeleceu, a coisa teria dado certo. Ou quem sabe a gente tem uma postura que meio que rejeita Jesus, ou coloca Jesus contra a parede. Como eu lembro do episódio ali do Lázaro, né, onde a irmã de Lázaro diz, olha, se o senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Se Jesus não tivesse parado para atender aquela mulher, isso não teria acontecido também, chegaria a tempo. E a gente fica procurando algumas explicações para determinados episódios da nossa vida, tentando culpar alguém, ou tentando nos aliviar da culpa, ou tentando nos consolar, ou tentando tampar lugar onde havia esperança e já não há mais nada. Quando aqueles homens, servos de Jairo, chegam dizendo, olha, não precisa mais perturbar o mestre, porque a sua filha já morreu. Imagino como algumas pessoas dizem para nós em determinado episódio da nossa vida, olha, para que você está ainda nesse negócio de igreja, rapaz? Abandona isso aí. Você está vendo que você não está virando nada, não? A coisa está pior hoje do que era antes. Quantas palavras chegam para nos desanimar, para nos trazer ainda mais e mais desconfiança, descrédito em relação àquilo que nós tínhamos tão vivo diante da nossa mente, né, do nosso coração. Essa é a história do Jairo. Ele está ali nesse misto de ouvir o que acabaram de dizer para ele, talvez em choque ainda com a notícia do óbito da sua filha, mas ao mesmo tempo diante de Jesus, dizendo para ele, não temas, crê somente. E aqui deveria estar os nossos ouvidos atentos, é a voz de Jesus. Não a voz da incredulidade, não a voz das pessoas que não sabem do que acontecerá depois de alguns segundos em nossa vida. As pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. Elas não sabem, elas não têm controle disso. Elas não têm capacidade. Mesmo que elas soubessem, elas não teriam a condição de mudar isso. Mas ao ouvirmos a voz de Jesus, nós estamos diante daquele que não somente sabe o que vai acontecer, como é o Deus capaz de mudar o que Ele quiser mudar, de alterar o que Ele quiser alterar, porque Ele é Senhor da história. A história acontecerá conforme Ele escreveu. Ele é conhecedor disso. Os nossos ouvidos deveriam estar mais atentos a essa voz de Jesus. No momento da nossa dor, da nossa angústia, da nossa perca. No momento do flagelo, no momento que a gente é açoitado pela tragédia, angustiado, e ficamos perplexos pelas notícias da vida. A voz que a gente deveria procurar ouvir é a voz
somente do Senhor Jesus. Por mais que sempre haverá várias vozes falando à nossa volta, pessoas nos dando outras soluções, nos dando outros conselhos, outras interpretações, mas aí a gente tem que parar um pouco e dizer, vamos ver o que o Senhor está dizendo. E não existe outra via para nós a não ser a palavra dele e a oração. É a forma que a gente se relaciona com Deus, irmãos, hoje. Quantos de nós às vezes negligenciamos isso? E falamos, eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero ouvir o que Deus tem para mim, eu queria receber o consolo, a direção de Deus. A pergunta é, você quer passar por essa via, por esse caminho, por esse processo? De ouvir Ele, lendo atentamente Sua palavra, de se debruçando diante dEle em oração, em súplica, louvor a Ele por meio da oração? Ou você quer ouvir Jesus de outra forma? Procurando uma palavra pronta, fabricada de alguém, de um terceiro, de um intermediário. Jesus, Ele chama a gente para um relacionamento constante. Constante. Veja a proximidade que Ele tem com o Jairo. Ele está diante de Jairo. E isso não é um privilégio apenas de Jairo, isso está para nós também. O nosso Jesus é um Senhor pessoal, presente, consolador. Através do Santo Espírito se manifesta diariamente, constantemente em nossas vidas. Mas somos nós que corremos para outros lugares, para ouvir outras vozes, para pedir outras opiniões. Nos esquecemos daquele que é o Senhor da vida, que nos conhece. Aquele que tem uma história bem melhor do que a que nós planejamos. Jairo tem um roteiro, Jairo tem uma história fabricada, pronta, e de repente a história dele muda, e ele vê que as coisas não estão acontecendo conforme ele planejou. Mas Jairo não é dono da história, não é Senhor da sua vida. O Senhor da vida é Jesus Cristo, esse sim é ser nossa vida. E o que ele vai mostrar para Jairo é que ele ainda tem o poder, não apenas de curar enfermos, mas também de ressuscitar mortos. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro, os seus irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40 do capítulo 5. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair, a todos tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava, tomando pela mão, disse, Talita cum, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Essa é a história, o desfecho, o final. O que Jairo não sabia é que Jesus não queria curar uma menina, ele queria ressuscitar uma menina. Ele tinha um poder mais extraordinário para manifestar na vida dessa família, e não para exibir essa família, não para fazer disso como é que a gente fala, uma propaganda do seu ministério, que não havia essa necessidade. Tanto é que ele fala, não conte para ninguém, isso aqui é para vocês, é algo especial para vocês. As pessoas riram de Jesus, como as pessoas riem hoje quando você fala de Jesus. E talvez você dê mais crédito a um riso de alguém do que a fala de Jesus. Talvez você até desmorona diante do riso e diz, será que eu estou crendo em alguém realmente digno de crédito? Quantas vezes, diante de uma situação tão terrível, onde você não vê ninguém, não vê pastor, não vê irmão, não vê família, você só se vê a si mesmo. Vê a miséria da sua alma, do seu coração, vê a tragédia da sua vida, vê as suas angústias, e você acha que a melhor coisa a se fazer nesse momento é esquecer e abandonar tudo. Principalmente a sua fé em Cristo Jesus. Porque alguém riu de você, porque você próprio acha certa tolice em algum momento em acreditar em alguém que parece que não está dando a mínima para você. Alguém que parou para atender outra pessoa. Porque nesses momentos a gente sempre acha que está sofrendo mais que alguém. A gente nunca acha que tem alguém sofrendo igual a gente, ou pior do que a gente.
Mas essa história mostra que tem gente sofrendo o tempo todo. E que Jesus não está preocupado com uma pessoa, está preocupado com muitas pessoas, inclusive a sua vida nessa noite. Inclusive com a sua história nessa noite. E a palavra dele para você nessa noite é que você não venha se desanimar diante dos obstáculos que aconteceu. Que você não venha perder a fé, a coragem, a força nele diante das tragédias que não estavam agendadas na sua história. Que você não venha perder esperança naquele que tem o poder que está além da vida, além da morte, o Senhor de tudo e de todos. Jesus deu uma ordem àquela menina e ela ouviu. Jesus não disse uma palavra mágica, não disse abacadabra, diz apenas, menina, levanta. E a menina levantou. Uma palavra, o Senhor da vida, e a nossa vida muda. A nossa história muda. Talvez Jesus não vai mudar a circunstância em sua volta hoje. É o que você gostaria. Você gostaria talvez chegar em casa e ver algumas mudanças na sua casa, na sua família, no seu esposo, esposa, nos seus filhos. Mudança na sua vida profissional. Mudança na sua vida eclesiástica. Mudança em determinadas áreas da sua vida. Você gostaria de ver isso acontecendo hoje. Uma palavra de Jesus. Isso pode acontecer sim, eu creio que pode. Mas não diga que vai acontecer isso. Mas uma coisa eu sei que pode acontecer de forma mais firmemente aqui nessa noite. Que aí dentro, onde no seu coração habita angústia, muitas vezes há esse alvoroço, esses gritos de socorro, esses gritos de angústia, de perplexidade. O que pode acontecer nessa noite é se você ouvir a voz de Jesus, isso aí se acalmar. E você ser restabelecido, e sair daqui convicto de que você ouviu a voz de Jesus, dizendo que Ele tem o poder sobre a sua vida, sobre a sua história, que a sua história não é como você planejou, como você sonhou, como você desenhou, a sua história é conforme Ele estabeleceu, e a vontade dEle é infinitamente melhor do que as nossas. Essa é a boa notícia nessa noite para você. Por mais que a sua vida seja bela no seu desenho, no seu script, e por mais que a tragédia tenha de alguma forma rabiscado essa sua história, o que eu tenho para dizer para nós nessa noite é que Deus tem uma história muito melhor para nós. A história dele ainda não terminou. Nós estamos nesse projeto, nesse processo. O autor da vida está, de fato, desenhando a cada detalhe a nossa história. Espere para o final. Espere pelo final. O final não é agora. A história não acabou. Não é aqui, irmãos. Não é nessa dor, não é nessa tragédia, não é nessa perda. Não é nesse choro que termina a história. Não é com essa angústia que termina as nossas histórias. As nossas histórias têm um outro final. O Senhor da vida, que não escreve com tinta de caneta capaz de ser apagado, escreve com seu próprio sangue as nossas histórias. Coisas ainda maiores que Ele planejou para nós, que nós não temos ciência disso. Precisamos ter a nossa perspectiva totalmente a partir dEle. A nossa esperança colocada nele. Nele. De acordar pela manhã e dizer, Senhor, meu desejo é esse nessa manhã, nesse dia. Mas eu não sei qual é a tua vontade para hoje. Mas eis-me aqui, confiando na tua mão que vai me guiar nesse dia. Confiando que o Senhor vai me sustentar nesse dia. Confiando que o Senhor tem a resposta exata e necessária para o meu dilema. Que o Senhor tem palavras de vida. É isso que os discípulos dizem. Para quem nós iremos? Para quem é que você pode ir? Só existe um que tem palavras de vida. O que você deseja nessa noite é vida. Então ouça a palavra da vida, corra para o verbo da vida, o Senhor Jesus, se refugie nele, espere inteiramente nele. E não deixe que nada disso que aconteceu na sua trajetória, na sua vida, que te angustiou, que te trouxe choro, desespero, não deixe que isso coloque um ponto final na sua vida. Creia que o Senhor Jesus ainda não terminou a sua história e mantenha a fé firme nele.
a esperança nele, a confiança nele. Crê no Senhor Jesus, e o mais Ele fará. Que Deus abençoe as nossas vidas. Eu agradeço essa oportunidade. Passa a palavra ao pastor Cleilson.